O ZAC Magazine. Benguela está em marcha e franco progresso. A Feira do Criador, realizada na Fazenda Utalala no último fim de semana, foi um sucesso. Como exposição, como encontro de sinergias da região e da agropecuária, bem como evento comercial, graças a um demorado e frutuoso leilão de cabeças produzidas exclusivamente na Fazenda Utalala de Nelito Monteiro. Durante a ocasião, o diretor executivo da USAC, engenheiro Pedro Godinho, falou com o empresariado local, passou a mensagem da Câmara e deu a seguinte entrevista, começando por responder o que achara da sua estada e atividade. Podemos perceber que os empresários estão organizados. Acredito com um determinado ceticismo, quando se fala nos recursos financeiros para desenvolver os projetos que muitos deles têm em carteira. Naturalmente foram enfrentando algumas dificuldades na sua execução e acredito que isso deve estar na gênese, na origem do mesmo ceticismo. Mas estamos aqui para estimular, porque é importante aproveitarmos esta oportunidade, porque o governo americano e o Estado angolano estão interessados na diversificação das relações comerciais com os Estados Unidos, porque até o presente momento, quando se fala nas mesmas relações comerciais, tudo gravita em torno do petróleo. Sabemos que Angola tem outros potenciais. No passado, Angola, as fontes de exportação que este país naturalmente desenvolveu foi tudo menos petróleo. Não é? O petróleo era produzido para consumo interno, mas vemos que a nossa economia hoje está completamente dependente deste produto. E tendo em conta as potencialidades que o país oferece, é importante aproveitar a capacidade tecnológica, financeira de empresários do outro lado do oceano que se predispõem a investir em Angola. E como a maior parte das vezes esses contactos limitam somente a Luanda, é a estratégia da Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola fazer uma visita às 18 províncias do país para fazer o levantamento dessas potencialidades, recursos naturais e então poder gizar um projeto e planos que visam a criação de parcerias entre empresas americanas e empresas angolanas. Exato. Concretamente para Benguela, qual é o interesse? Quais são as áreas, não é, em que vocês acham que devem investir? As áreas de energia, agricultura, agroindústria, pescas e serviços, todas as atividades que, no ponto de vista comercial, seja de interesse aos ambos os Estados. Inclusive, também não deixaria de citar aqui os transportes, que é uma das áreas bastante procurada. E acredito que se houver força de vontade e interesse por parte dos empresários nacionais, e sobretudo de Benguela, isso poderá ser um facto, porque o envolvimento das empresas americanas parte exatamente da fase embrionária do projeto, o acompanhamento do seu desenvolvimento e a produção e provavelmente a transformação. Quer com isto dizer que o objetivo final é produzir produtos que sejam elegíveis a serem comercializados no mercado americano, uma vez que em 97, através da administração Clinton, foi criada a lei, o AGOA, que é uma lei que incentiva os países africanos a exportarem para os Estados Unidos, partindo de um pressuposto de levantamento das restrições que até aquela altura existia. Neste momento, há muitos poucos países africanos que beneficiam que fazem uso desta prerrogativa. Vou citar os países da África. Gana, África do Sul, Zâmbia, e Tanzânia e o Quênia. São os países que têm primazia nesta lista e que têm beneficiado desses incentivos e que, por falta de algumas condições técnicas e financeiras, eles recorreram aos outros países para que tivessem apoio e que fossem capazes de produzir produtos com qualidade a serem comercializados nos Estados Unidos. Isso é um desafio para os nossos empresários. Eu acho que Angola tem potencial, tem recursos humanos competentes, capazes de assim o fazer, se lhes for dado essas oportunidades. E eis aqui, então,
uma das oportunidades que a Câmara de Comércio quer pôr à disposição do tecido empresarial de Benguela. Em termos de valores, portanto, são projetos avaliados em quanto? Em termos de valores? Pois bem, houve uma decisão do governo americano facilitar o desenvolvimento dos projetos em África e especificamente Angola. Por essa razão, através do Exim Bank, o Banco de Exportação e Importação americano, foi posto nesta primeira fase um montante de 120 milhões de dólares que estão à disposição, estão a ser geridos por 4 bancos comerciais, o BPC, o BFA, o BAI e o BESA, o Banco Espírito Santo. Esses projetos, naturalmente, o acesso a esses fundos não se impõe nenhuma restrição em termos de valor. O que é importante é que o promotor do projeto apresente um projeto bem estruturado e que seja capaz de responder o nível de exigências do próprio processo. Se assim for, naturalmente, o promotor poderá beneficiar dessa linha. Um projeto para quando começa? Já começou a dar os seus passos? Há 18 meses que esse fundo está à disposição. Uma das exigências do uso desses fundos é exatamente a utilização dos recursos ou os serviços americanos e, de uma forma geral, cria-se uma facilitação no sentido da criação de parcerias entre empresas americanas e empresas angolanas. E uma vez mais repito, Angola só tem muito a ganhar com este processo, porque naturalmente os Estados Unidos é um país que apresenta tecnologia de ponta, capacidade financeira e know-how. Sr. Presidente, muito obrigado, desejamos boa sorte e vamos esperar que de facto este projeto venha de facto beneficiar o tecido empresarial em Benguela e de uma maneira geral no país. Muito obrigado, é a nossa vontade, por essa razão estamos aqui. Vamos esperar pelo menos uma reação positiva por parte dos empresários de Benguela, é um apelo que a Câmara de Comércio faz e então tudo está à disposição exatamente dos potenciais promotores de projetos, se assim o desejarem. Não? Era Pedro Godinho, diretor executivo da USAC, no termo da sua visita a Benguela, onde participou da Feira do Criador e trabalhou com o empresariado local, cujas potencialidades e necessidades auscultou. E agora, o convidado no estúdio, o conselheiro político e económico da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, Thomas Hastings, vai falar-nos do AGOA, do Fórum Temático de Washington, dias 14 e 15, com os ministros africanos do Comércio e a Conferência Económica Estados Unidos-África, dias 21 e 22, em Ayo. A vossa atenção. USAC Magazine. Convidado no estúdio. Muito bom dia, Sr. Thomas Hastings. Agradecidos ficamos por esta sua presença aqui no nosso rádio show USAC Magazine. Estamos a aproximar-nos de um momento muito importante, não apenas para o seu portfólio como conselheiro político e económico da Embaixada, mas também para as relações económicas e particularmente o desenvolvimento das relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. O programa da Câmara de Comércio não podia ficar distanciado de 2 eventos importantes: o Fórum da AGOA, uma lei para a promoção do crescimento e das oportunidades para a África e que toca a República de Angola, assim como depois deste fórum em Washington, nos dias 21 e 22, haverá em Ohio o que será denominado uma conferência de negócios entre os Estados Unidos da América e os seus parceiros da África subsaariana. Vamos começar por esta lei para o crescimento e as oportunidades para a África. Muitos dos nossos ouvintes e certamente alguns dos empreendedores, empresários, enfim, dos homens angolanos do mundo dos negócios podem não saber suficientemente acerca desta lei. E eu iria assim pedir que o Sr. Hastings pudesse começar por explicar
o que é esta lei do crescimento e das oportunidades para a África e pudesse discorrer um pouco à volta dela. Antes de tudo, muito obrigado, Arlindo, pela essa oportunidade e não só por essa entrevista hoje, mas para esse programa do USAC Magazine. Eu acho que é um mecanismo muito importante e muito bom para exatamente esse tipo de conversação, para comunicar mais com empresários angolanos, que outras pessoas em Angola que talvez não sabem muito, não conhecem os detalhes dos programas que existem entre os Estados Unidos e Angola. Então, muito obrigado outra vez. Para falar sobre a AGOA, é verdade que em Angola e também em outros países em África, talvez não se sabe bem exatamente o que é essa lei. Muita gente acha que é um programa de assistência, como os nossos programas do USAID, mas é muito diferente deste tipo de programa. A AGOA, que era em inglês o African Growth and Opportunity Act, em português, então, Lei para Crescimento e Oportunidade da África. Essa é uma lei que foi aprovada pelo Congresso americano no ano 2000 e foi reaprovada e modificada algumas vezes depois de 2000 também. Neste momento, esta lei dá a 40 países em África o direito, o privilégio de exportar os seus produtos ao mercado americano sem pagar os impostos de importação, que são requisitos para outros países do mundo. Claro, esse tipo de programa dá uma grande vantagem às economias africanas para entrar o mercado americano mais facilmente e sem pagar esses impostos. Outros países desenvolvidos ou países em desenvolvimento em outras áreas do mundo, como na Ásia ou América Latina, que não tem esse tipo de programa, tem que pagar esses impostos e dá uma vantagem importante à África por esta razão. Mas, para mim, a coisa importante sobre este programa e essa lei é que esta lei reconhece que a responsabilidade primária para o crescimento econômico de Angola não é a responsabilidade do governo dos Estados Unidos, nem os governos de outros países na África, mas é a responsabilidade do setor privado e principalmente uma oportunidade para as empresas, que a AGOA estabelece uma porta aberta de nossos mercados, mas as empresas africanas têm que aproveitar essa oportunidade. Um aspecto interessante sobre esta lei é o facto de que ambos partidos no nosso sistema político nos Estados Unidos apoiam essa lei. Essa lei foi aprovada, como mencionei, no ano 2000. Foi a época da administração do presidente Clinton, que é membro do Partido Demócrata. Mas 3 vezes a administração do presidente Bush, do outro partido, aprovaram também essa lei. Agora, a lei atualmente está em vigência até o ano 2015, então tem que aprovar outra vez, talvez este ano ou ano que vem. Mas a coisa muito positiva é que existe um consenso entre esses dois partidos sobre a importância desta lei. Isso não é normal em Washington para os assuntos de comércio internacional. Muitas vezes, quando há tratados de livre comércio que nós negociamos com outros países, esses assuntos são muito polêmicos entre os dois partidos. Recentemente, a administração Bush negociou um tratado com Coreia e a administração Obama precisava de 3 anos antes de aprovar esse tratado. Mas com a AGOA não temos esse tipo de situação. Ambos partidos do nosso sistema reconhecem a importância desta lei, reconhecem que a África precisa desse tipo de vantagem e, normalmente, a aprovação e a extensão desta lei é uma coisa relativamente fácil no nosso sistema político. USAC Magazine, um programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Vamos fazer isto juntos.